Programa Mundo VIP com Léo Nunes. Oferecimento: Loteamento Mata Atlântica. Conheça o Parque Residencial. Viva em homenagem à vida. Plantão de vendas 3263-4244. Muito bem, senhoras e senhores, meninas e meninos, ladies and gentlemen. Está no ar o nosso Mundo VIP desta semana de pouco sol, pouco calor, mas muita alegria no Vale do Rio Tijucas e na Costa Esmeralda. Estamos interligados pela estação número 1 da comunicação de massa dessa abençoada região, nas ondas cibernéticas da VSTV e em transmissão com toda a pompa e circunstância pelo nosso portal VIP Social, que mudou de endereço, de estrutura, mas continua firme e forte no propósito de informar e entreter. Aliás, por conta dessa metamorfose física do nosso canal, é que o Mundo VIP ficou em stand-by por longas e monótonas 2 semanas. Mas nós voltamos, revigorados, felizes e ditosos para o nosso ofício. Muita coisa ainda deve ser diferente, a começar pelo nosso cenário, que não é o tradicional, é provisório, que deve dar lugar à nossa exclusiva visão do paraíso muito em breve, porque é nos solavancos da carroça que as melancias vão se ajeitando, não é? Gratidões especiais à galera que assiste, curte e compartilha o programa com os amigos nas redes sociais. Gente como os meus queridos Flavinho e Sheila Souza, como a Claudinha Germano, de Brito e do Brito, e como o ilustre Wilsinho Furtado, o rei das canetas nas peladas de segunda-feira. E aliás, já que nós falamos em futebol, é bom avisar que nós estamos na área e se derrubar é pênalti, ou não é? Depende bastante da interpretação do juiz da partida. E é por isso que no país da bola, onde se respira esse esporte, o árbitro é talvez um dos maiores responsáveis pela construção do nosso folclore futebolístico. Meu time perdeu porque o juiz roubou. O juiz estava com a camisa do adversário por baixo do uniforme. Ei, juiz, vai tomar... Enfim, tem sempre uma tarefa difícil o árbitro, né? E quem tira tudo isso de letra é Heber Roberto Lopes, que ultrapassou a marca dos 300 jogos arbitrados na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, deixou para trás dinossauros do apito como Arnaldo César Coelho e Carlos Eugênio Simon e veio viver entre nós, aqui em Itapema. E se ele está pertinho, disponível, acessível, é claro que tem Mundo VIP nessa jogada. Vem comigo! Recordista de jogos apitados na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o famoso árbitro Heber Roberto Lopes, que integra o quadro da FIFA desde 2002, deixou o Paraná para viver nas lindas paisagens da Costa Esmeralda. E nesse momento em que a arbitragem brasileira passa por um momento de turbulência, tanto quanto o nosso próprio futebol, é sempre importante a gente, e interessante também, conversar com quem entende do assunto e vive ele diuturnamente, né? Heber, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso Mundo VIP. Tá? Obrigado pela gentileza de nos receber. Obrigado, Léo. É uma satisfação. A gente sabe da importância do seu programa e eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? Eu agradeço imensamente e vou procurar ser o mais sincero possível. Tu quebraste recordes agora de arbitragem, superando lendas como Arnaldo César Coelho, Carlos Eugênio Simon. Deve ser um motivo de muito orgulho para um profissional da arbitragem, né? Sem dúvida, ainda mais num país onde se vive, come e todos, ou melhor dizendo, todas as categorias amam o futebol, a gente sabe que a importância desse esporte. Então, sem dúvida nenhuma, eu estou militando nele há muito tempo, profissionalmente desde 1994, e atingir essa marca expressiva, se tornar o primeiro árbitro do Brasil a passar a barreira dos 300 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Como você bem frisou, nomes importantes como Arnaldo César Coelho, Carlos Eugênio Simon, Armando Marques, José Roberto Wright, enfim, grandes nomes da arbitragem brasileira. Então, foi uma caminhada, está sendo, né, até porque eu não terminei minha carreira ainda, muito difícil e alguns objetivos ainda a serem alcançados, mas com muita dedicação consegui atingir esse primeiro recorde que é muito importante para a minha carreira. Quando tu pendurares o apito, o que tu pretende fazer? Eu até um tempo atrás a gente conversou e tu me disseste que estavas estudando para
quem sabe virar comentarista. Passa isso pela tua cabeça depois de te aposentar do apito? Passa. Eu tenho a graduação em Educação Física, né, lá atrás, em 2003. E quando vim para cá, dos meus pedidos ao presidente da Federação Catarinense, Dr. Delfim, ao qual eu sou muito grato, foi que ele me fornecesse o curso de Comunicação Social. E ele, poxa, melhor pedido que você possa ter feito, porque ele é um dos defensores da educação nesse país, né? Até porque ele lecionou muito tempo direito aqui no estado, foi um militante, foi um político, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Então é uma pessoa que defende a educação, eu acho isso legal. E está faltando pouco, mais um ano e meio, concluo o curso também de jornalismo. Pretendo também efetuar um mestrado também na área de educação física, quer dizer, então na área de estudo ainda não terminei a minha trajetória. Mas eu acredito que eu deva trabalhar no futebol ou na área de educação física ou na área do jornalismo. Existe um pouquinho de frustração por não ter conseguido, mesmo sendo um árbitro FIFA já há tanto tempo, não ter conseguido apitar um Mundial? Teria se fosse por minha culpa. Então, tudo aquilo que foi exigido eu fiz. Tanto na área de as provas de inglês, espanhol, enfim, o teste físico, o Mundial que eu participei no Emirados Árabes em 2013, que foi uma prévia para o Mundial. Nós fomos o único trio, o trio brasileiro foi o único trio que nós fizemos 4 jogos, fizemos a semifinal do torneio, quer dizer, então nós tivemos todas as nossas oportunidades. Depois, a hora que afunilou, realmente chegou a escolha que não dependia mais de mim. Então a escolha foi feita pela FIFA. Em momento algum ficou algum tipo de frustração, pelo contrário, motivo de orgulho de poder participar. E naquele ano você ficar credenciado entre os 52 árbitros do mundo é uma coisa assim muito difícil. Eu sempre digo, para permanecer entre os 10 aqui no Brasil, desde 2002 já é uma façanha. Porque nós temos grandes árbitros e os mais novos estão a todo momento no seu tornozelo. Então, quer dizer, para permanecer na FIFA já é uma coisa muito difícil. No país que é pentacampeão do mundo, onde tem entre aspas, né, um dos melhores futebol do mundo. Estamos passando por turbulência, mas isso já passa. Então é muito difícil. Então frustração não ficou. Ficou sim a vontade de ter participado, mas volto a frisar, não teve nenhum momento em que a culpa foi minha. Eu reprovei numa prova inglês, uma espanhol, um teste físico ou num campeonato que eu participei. Então foi a decisão da FIFA e também eu não posso deixar de frisar aqui o merecimento do meu companheiro que foi escolhido. Porque se em algum momento eu falar que o meu companheiro foi escolhido, ele era inferior a mim, eu estou sendo menos incompetente ainda do que eu fui, né? Que supostamente tenha sido. Então, pelo contrário, Sandro Meirahit, um grande árbitro, uma pessoa sensacional. Então, ele foi o escolhido, eu simplesmente aplaudi e me aplaudi também, porque eu fiz tudo aquilo que estava dentro do meu alcance. Então, eu acredito que foi uma escolha da FIFA, frustração nenhuma, pelo contrário, muito orgulho de ter participado, não só nesse projeto de 14, como anterior também, de 2010, e para mim foi um grande prazer. Tá certo. A gente percebe que tu falas com satisfação em ser árbitro. Sem dúvida. Né? Quando é que tu decidiste por ser árbitro de futebol? Muito jovem, eu tinha apenas 13 anos, lá em 85, e eu morava próximo de um campo de futebol. Todo mundo jogando bola e tu apitando, não? Não, eu jogava pela manhã no sábado. E à tarde, inclusive tem uma empresa que joga até hoje. Até hoje essa empresa joga lá no sábado à tarde. Esse futebol de 8 contra 8, em regiões falam suíço, outros society. Na minha região lá em Londrina, da onde eu sou oriundo, futebol suíço. E à tarde eu ficava assistindo essa equipe. Ficava assistindo, era o massagista, era o roupeiro, enfim. Fazia de tudo, porque poucas pessoas assistiam aquele futebol, porque era um jogo amistoso, não tinha tanta competição. E eu ficava acompanhando. E um determinado dia, o senhor que arbitrava os jogos, ele faltou. E o único na beira do campo que tinha era a minha pessoa. E o seu José Prestes, que é o proprietário dessa empresa, me convidou e a partir daquele momento eu até tomei o lugar do companheiro, né, o senhor que apitava, para depois do jogo participar de um churrasquinho, tomar uma cervejinha ali. E aí a partir daquele momento os próprios jogadores, não, coloca o Weber, coloca o Weber. E aí desse momento surgiu o convite, claro, mais vezes apitando essa empresa, apareceu o convite para fazer o curso da Liga de Futebol de Salão. Isso lá em 86. E aí foi uma sequência muito grande até me tornar e chegar ao quadro internacional. Tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Weber,
tem sempre aquele jogador chato que tu sabe que tu vai entrar no campo e já anota o nome dele no cartão amarelo. Esse cara não vai me escapar hoje. Aquele que pega no pé do juiz o tempo todo, aquele que já sabe que ele é encrenca mesmo, né? Eu até poderia citar alguns aqui que a gente acompanha pela TV, talvez não seja, quem vê cara não vê coração. Dá para dizer nomes de uns que já passaram ou os que estão em atividade ainda? Com as atividades tu não vai querer te comprometer, né? Mas... Não, eu posso citar nomes e nós temos exemplos, inclusive até hoje é comentarista, por exemplo, o Edmundo. O Edmundo, Eu ia citar o Edmundo. Eu vou citar o Edmundo com todo respeito. O Edmundo até agora, nas transmissões, quando a gente cita, ou quando o narrador cita, ou algum outro comentarista cita, você vê que ele chega até a chorar. Eu acredito de arrependimento de algumas coisas que ele cometeu. E isso só a idade fez com que o Edmundo chegasse hoje e falasse, poxa, naquele momento eu cometi um equívoco. E o Edmundo era um jogador, tipo assim, era uma mistura de um fio desencapado com uma vontade de ganhar. Porque a maioria dos jogadores brasileiros vem de uma classe onde a dificuldade é muito grande. E quando ele tem a oportunidade de mostrar e começa a ter uma remuneração que nunca ele imaginaria que ele poderia ganhar um dia, eu acredito que acontece uma reviravolta na cabeça do jogador e não existe limite, não existe barreiras, não existe um policiamento, vamos dizer assim. Então, ele está acima de todas as normas, inclusive as regras de futebol. Então, o Edmundo foi um exemplo de alguns problemas dentro do campo, não estou dizendo fora do campo, nós estamos falando aqui no lado esportivo. Então, o Edmundo, eu cheguei a apitar jogos do Edmundo, a gente já sabia que, olha, fique de olho no Edmundo, porque o Edmundo é um jogador que a qualquer momento ele era explosivo, só que ao mesmo tempo com a arbitragem ele era tranquilo. Tipo no momento do sorteio, no momento de se cumprimentar, mas quando a bola rolava, obviamente que ele se transformava e nós temos aí inúmeras situações em que ele se envolveu. Volto a frisar, esportivamente. Agora, fora a vida dentro do futebol, aí eu não posso citar, porque cada um tem a sua vida, cada um tem sua particularidade. Mas o Edmundo era um jogador difícil, entre outros nomes aí do passado, basta a gente buscar aí no YouTube aí que vocês vão ver algumas façanhas. Vou te dar um nome mais, se não quiser não precisa falar nada dele não, mas já está se aposentando também. Rogério Ceni, é chato? O Rogério Ceni é exigente, é diferente. Ele é um jogador que ele... porque a maioria dos jogadores de futebol, eles não dominam as regras. Eles não entendem o benefício que ele pode ter sabendo as regras do jogo. E o Rogério Ceni é um dos poucos jogadores que sabe as regras do futebol. Então ele é um jogador exigente. E ele sabe questionar o árbitro no momento correto. Então ele é um jogador que cobra você no intervalo, ele cobra você durante o jogo. E às vezes a gente tolera, porque ele tem uma educação, basta você ver as entrevistas do Rogério Ceni, ele é um cara muito culto, ele é um cara muito, como que eu posso dizer, conhecedor não só das regras, mas dos direitos que o jogador tem. Por exemplo, o time vai fazer um jogo seguido, ele sabe que tem tantas horas de descanso que a FIFA exige. Pode ter certeza que o Rogério Ceni sabe disso. Quais são as regras que tem o benefício do goleiro sair jogando com o pé ou contra o adversário, quer dizer. Então ele estuda não só o seu adversário, como as regras do jogo. Então eu digo que o Rogério Ceni não é que ele seja chato, ele é um jogador exigente por ser um conhecedor das regras do jogo e isso traz um benefício porque ele sabe exigir no momento correto. Com um abraço para o Edmundo e outro para o Rogério Ceni, a gente encerra o primeiro bloco com o Éder Roberto Lopes, que volta já já. E tem muito mais no segundo bloco, mas antes, aquele recado que pode ajudar muita gente a ser mais feliz. Você já conhece o Residencial Poligama? Há quem garanta que é o mais moderno e completo empreendimento de Tijucas, porque nele se pode encontrar todo o conforto, requinte e segurança que a sua família merece. São 2 salões de festa, espaço fitness, espaço kids e tudo isso com um fino acabamento. Além disso, os apartamentos ainda têm 2 ou 3 dormitórios, churrasqueira individual, sala de estar priorizando a luz natural, tudo de primeira linha. Fale com um dos corretores da Fábio Anjos Imóveis e agende uma visita ao Residencial Poligama. Você não vai se arrepender. E vocês lembram daquela promoção que dava uma moto Honda Bis 100 cilindradas no feirão da Fábio Anjos Imóveis? Pois é, ela se estende também por esse mês de dezembro. Funciona assim: na compra de um apartamento do Residencial Poligama,
a construtora presenteia o cliente no ato do fechamento do contrato com uma bis 0 km e partida elétrica. E não é sorteio não, é presente mesmo. Então quem procura pelo apartamento dos sonhos pode preparar a mudança e já sair acelerando numa bis zerada. Não perca tempo. Faça hoje mesmo uma visita a Fábio Anjos Imóveis ou ligue para o 48-3263-6400. Fábio Anjos Imóveis, um jeito simples de negociar. E agora tem mais Heber Roberto Lopes no nosso Mundo VIP. Então vamos junto? E a gente volta então com mais Heber Roberto Lopes, esse cara fantástico, que está aqui do meu lado, recordista de partidas arbitradas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e que é um sujeito muito simpático. Ô Heber, a arbitragem brasileira está passando por um momento de turbulência, como a gente frisou ali no enunciado. Não dá para dizer que nunca houveram tantos erros de arbitragem como agora. Me explicou ali antes que os recursos agora são maiores, então é evidente que vai aparecer mais erros também, né? Mas tem algumas outras coisas que colaboram para que o nível da arbitragem brasileira não evolua tanto como deveria? Com certeza. Eu acredito que a nossa primeira derrota foi a MP 671, para que as pessoas em casa entendam, era simplesmente uma fatia de todo o direito de transmissões, né, que nós temos uma emissora que tem o direito de transmissão, é uma emissora de TV aberta do Brasil, e nós queríamos simplesmente 0,5%, simplesmente 0,5%. Para quê? Para que você troque de carro, para que você vá passear, para que você troque de apartamento, não é nada disso, simplesmente para investir na base da nossa arbitragem, ou seja, maiores treinamentos, investimentos em preparação física, investimentos em maiores encontros, investimento no recurso eletrônico. Porque ainda não existe a profissão de árbitro, né? Não, ela não é regulamentada, já passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, faltou a nossa excelentíssima senhora Dilma Rousseff sancionar, mas ela, ao invés de sancionar, ela vetou, uma escolha que eu acredito super equivocada, e a gente ainda está tentando a busca dessa MP. Mas seria muito importante esse investimento na arbitragem, porque nós teríamos mais oportunidades de se reunir, porque o mais difícil na arbitragem, os erros, eu tenho certeza, mesmo com a implantação do recurso eletrônico, ou enfim, outros investimentos, os erros eles ainda continuarão acontecendo. Só que o que a gente quer? A diminuição desse erro e uma aproximação de critério. Como você aproxima critério? Fazendo maiores encontros, fazendo treinamentos, por exemplo, uma quantidade de jogos por mês que você teria que fazer, não igual essa loucura que a gente faz, por exemplo, essa semana eu fiz jogos aí sábado, terça, quinta, domingo e terça, quer dizer, num período... Isso não é bom para ti? Financeiramente sim, mas não é o adequado, porque eu faço jogo tanto no sul como no extremo norte do país. E você sabe que para atravessar o Brasil você leva de 5 a 6 horas. Você dentro do avião, não fiz nenhum tipo de regenerativo, quer dizer, tudo isso traz um prejuízo. Porque de repente eu posso, num jogo, economizar fisicamente porque eu fiquei na noite anterior dentro de um avião. Quer dizer, tudo isso é uma coisa que reflete dentro da sua decisão. Então todo esse benefício traria com que você fizesse uma quantidade X de jogos e esse recurso que a gente estava solicitando da televisão completaria seu orçamento. Não havia necessidade de você apitar tantos jogos. Consequentemente, abriria também mais oportunidade para os árbitros jovens atuarem. Porque eu, como um diretor de árbitro, eu colocaria também os árbitros mais experientes, principalmente na fase mais agudas e principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. E é o que acontece. Então você faz um X no Brasil durante um período de 15, 20 dias, onde você poderia diminuir a quantidade de jogos e ter uma remuneração, no caso, fora aquela que você ganha durante os jogos, como uma segurança para que você contratasse um fisioterapeuta, um fisiologista, enfim, todos os profissionais que cercam e dão um suporte técnico, aumentando a qualidade sua dentro do campo de jogo. Tu falaste ali em recursos eletrônicos. Tu és favorável ao uso de vídeos, por exemplo, para ajudar a arbitragem? Totalmente, totalmente. Isso demorou.
em off aqui, nós comentamos tanto com você como os companheiros cinegrafistas, e ele foi unânime em dizer que atrapalhou o tênis, atrapalhou o voleibol, pelo contrário. Essa conversa de que na segunda-feira lá no barzinho do seu José da Silva, lá no barzinho não sei do que, a discussão, o Corinthians ganhou do time A, o Flamengo ganhou do time B, com um gol assim, assado, mas o juiz favoreceu A ou B e tal. Isso é legal pro torcedor. Para nós que vivemos o futebol, nós árbitros de futebol, e eu tenho certeza que para aquela pessoa que investe, os profissionais, os diretores, enfim, todas aquelas pessoas que põem, estampa seu nome na camisa do clube, consequentemente sendo eliminado com erro de arbitragem, tudo isso traz um prejuízo. E na segunda-feira, quando você abre o jornal, ser motivo de chacota não é bom para ninguém. É bom para o torcedor, que tira sarro do time A, do time B. Então eu sou totalmente a favor, mas não para lances interpretativos. Para posicionamento, por exemplo, o jogador está em posição de impedimento. Termina a jogada, sai o gol, vamos pedir a revisão de bola. E também colocar uma quantidade de revisões de bola. Não parar o jogo a todo momento, senão nós teríamos 4 horas de futebol. Igual a NBA é uma coisa sensacional, mas eles já estão acostumados. Mas sim 1 ou 2 revisões de bola conforme tem o tênis. Voltar um pouquinho no tempo agora. Aquele famigerado escândalo chamado de máfia do apito, protagonizado pelo Edilson Pereira de Carvalho em 2005. Aquilo deixou algumas sequelas na credibilidade da arbitragem brasileira, na tua opinião? Eu acredito que na credibilidade, não, porque foi um fato pontual e o mais importante que a Polícia Federal ela tinha não sei quantas horas de gravações e eu tenho certeza que meu telefone, o telefone do Daronco, o telefone, não tenho procuração aqui para falar em nome deles, mas eu tenho certeza que o do Voaden, enfim, principalmente dos árbitros internacionais, nós somos todos grampeados, acredito, porque aquela época, em 2005, houve um depoimento da Polícia Federal que foi feito um monitoramento, porque não foi assim, o Edilson cometeu o equívoco e a polícia já prendeu. Não, o Edilson cometeu o que ele cometeu, que não há necessidade de repetir o que ele fez, e a polícia continuou monitorando, não só o Edilson, como todos os árbitros do Brasil. Então, se tivesse, vamos dizer assim, uma ligação entre Edilson e demais pessoas, com certeza essas pessoas hoje estariam todas presas, como aconteceu com ele e mais um nome que nem vem ao caso agora, que atuava no Campeonato Paulista, foram 2 pessoas. Weber, mas vocês, árbitros, vocês não desconfiavam do que estava acontecendo, vocês não comentavam uns com os outros? Eu tinha feito há pouco tempo um jogo com ele na Argentina, nós fomos fazer um jogo da eliminatória da Libertadores. Em nenhum momento, ele era uma pessoa muito fechada, assim, não era assim de falar muito, ele tinha os costumes dele, saía para comprar, nesse jogo principalmente lá na Argentina, ele saiu, comprou o vinho dele, voltou, jantávamos juntos e tal, mas em nenhum momento a gente tinha essa, como dizer assim, intimidade, e em nenhum momento ele deixava isso transparecer. Porque nos hotéis onde a gente ficava, a blindagem era enorme, não tinha acesso. O telefone também não tinha nada, ele fazia coisa tão bem feita. Futebol catarinense, tu achas que nós temos condições, principalmente econômicas, de manter 4 clubes na primeira divisão? Eu acredito que sim, Como? Me explica essa matemática. Não, mas se você for analisar, Joinville, a cidade de Joinville tem um PIB altíssimo. Joinville é uma cidade fortíssima. Você pega o exemplo de Chapecó. Chapecó, a infraestrutura, você pega a cidade, uma cidade pequena, mas tem muitos investidores no clube. É uma região produtiva, uma região onde tem de tudo, desde de gado, agricultura, olha só a Chapecoense. Vamos para a capital. Eu acredito que na capital nós poderíamos ter uma arena que servisse os 2 clubes. Uma arena multiuso, como no Rio de Janeiro você tem um Maracanã que serve para todos os clubes praticamente. Agora o Botafogo, que está indo jogar no Engenhão, agora o estádio Newton Santos. Então eu acredito que na capital, se nós tivéssemos uma arena multiuso que pudesse ser utilizada pelos 2 clubes, continuassem com os seus 2 estádios tradicionais para o campeonato estadual e durante o campeonato brasileiro, uma arena
onde ali você poderia utilizar para fazer um comércio, enfim, vendas, boutiques. Eu acredito que somaria muito, mas eu não vejo diferença nenhuma de outros clubes do Brasil, tecnicamente falando agora, que os clubes catarinenses, as pessoas falam, Santa Catarina não suporta 4 times. Eu até poderia falar que não conhecendo a estrutura técnica dos outros clubes. Os clubes de Santa Catarina não devem nada a nenhum dos outros clubes. Tirando as equipes que se destacaram, no caso o Corinthians e o Atlético Mineiro, que foram as equipes que mantiveram seus treinadores, um elenco muito, como se diz assim, amplo. Tirando os demais clubes, todos eles oscilaram. Infelizmente, agora nas últimas rodadas, os catarinenses estão lá embaixo. Mas eu não vejo nenhum tipo de problema, 4 clubes de Santa Catarina. Basta um pouquinho de uma habilidade na gestão para eles continuarem. Tecnicamente, não vejo diferença muito acentuada dos demais. Tu estás morando aqui em Itapema agora. É aqui que tu pretendes ficar depois que parares de apitar também? Com certeza a residência vai ficar aqui fixa, porque aqui é um paraíso, um lugar maravilhoso, mas já fixasse residência aqui? Já sou morador, transferi meu título para cá, tá tudo certo. Minha esposa também já está no comércio aqui em Itapema, já está tudo certo. Então eu pretendo sim continuar aqui em Itapema, mas vai depender de vários fatores, né? Porque em Londrina também eu tenho algumas coisas em mente lá em Londrina, porque minha família também tem alguns investimentos lá em Londrina. Pode ser que eu volte para Londrina, mas minha casa mesmo vai continuar sendo aqui em Itapema, até porque eu tô Londrina, eu tenho, toda vez que eu chego na entrada da cidade, tanto de carro ou por cima, a primeira imagem que vem são dos meus pais. Então aquilo ali para mim ficou uma coisa muito triste. Ainda tá difícil ainda. Vamos deixar que o tempo vai apagar, não vai apagar nunca, mas que vai melhorando um pouquinho. Mas Santa Catarina vai ser minha segunda casa e me acolheram muito bem aqui. O pessoal aqui tem o pessoal não, o povo catarinense é um povo muito acolhedor. E quanto mais você vai entrando, eu fui Ibirama, vou lá Chapecó, cara, quanto mais você vai entrando, o povo mais vai te abraçando. Então, é uma segunda casa e, como eu falei para o Dr. Delfim, eu não quero ficar indo e voltando, não. Quero morar e ficar em Santa Catarina. Agora o destino, vamos ver. Não sei se é no jornalismo, ou na educação física, ou em uma outra atividade. Vamos ver. O futuro a Deus pertence. Para finalizar agora, olha para a lente da verdade lá e fala pra gente. Qual é o teu time de coração? Rapaz, respondo. Eu nunca neguei, porque eu não nasci árbitro de futebol. Eu me tornei árbitro de futebol. E eu fui ao estádio a primeira vez em 1981, quando o Londrina foi campeão paranaense em cima do Grêmio de Maringá. E não nego, e criança, você imagina criança, foi no estádio. A primeira vez que eu fui no campo, o time ainda foi campeão, aí chego em casa, meu irmão me dá de presente ainda uma camisa do Londrina. Então eu até aviso a Comissão Nacional de Arbitragem, pelo amor de Deus, não me coloquem em jogo do Londrina. Já apitou o jogo do Londrina? Eu apitei um jogo do Londrina, uma decisão, valendo vaga para a Copa do Brasil contra, na época, o J. Malucelli, que é uma equipe de Curitiba. Ele empatou, fiz os 2 jogos, em Londrina e na capital. Em Londrina foi 2-2 e em Curitiba ele perdeu de 1-0 com pênalti marcado aos 44 do segundo tempo contra o Londrina. Eu fui chegar em Londrina um mês depois para voltar para casa, né? Mas eu tenho um carinho especial, não poderia ser diferente, porque eu vivi a maior parte da minha vida, 30 e poucos anos na cidade de Londrina. Se eu não falar para você que eu não torço por Londrina, era uma inverdade. Então, sou torcedor do Londrina, já está na Série B, né? Tomara que ele chegue na Série A. Mas eu tomo cuidado com a Comissão Nacional de Arbitragem para que não me escalem jogos do Londrina e nem em alguns jogos que diretamente está ligado ao Londrina. Então, foram anos maravilhosos naquela cidade, não poderia deixar de frisar que torço para que o time se dê bem. Heber, para nós, teus vizinhos agora, né? É um motivo de grande satisfação para a gente tê-lo aqui tão perto. E obrigado mais uma vez pela entrevista, tá? Para mim foi ótimo. Eu só queria publicamente desculpar, porque eu recebi 458 ligações do Léo e ainda bem que não deu certo, né, Léo? Como você falou, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está sendo remunerado. Então a agenda estava bem apertada, nós estamos na fase aguda, ainda não terminou o campeonato, está faltando algumas rodadas, mas eu que tenho a agradecer e desculpa por não ter atendido antecipadamente. Tudo acontece na hora certa. Tudo na hora certa. Eu que agradeço a todos os seus
as pessoas que acompanham o seu programa, que eu sei que a audiência é muito alta, a toda a sua equipe. Eu me senti em casa, praticamente foi um bate-papo do que uma entrevista, né? Então, eu acho que eu dei o meu melhor e fui muito sincero em tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Heber Roberto Lopes. O Heber apitou a partida final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos nessa semana. Vocês lembram, né? E para apitar a final, ainda mais com essa rivalidade, tem que ter bagagem. E ele tem. Parabéns para ele pela excelência na profissão e para nós que temos à nossa volta a qualidade de vida que todos querem. Inclusive, gente como ele, que pode morar em qualquer lugar do país, mas que é estar aqui. Senhoras e senhores, meninas e meninos, é hora de pingar o ponto final dessa edição do nosso Mundo VIP. Fiquem todos em paz e até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigado pela audiência que nos é prestada. Eu espero que vocês tenham gostado, aprovado e curtido. Nos vemos em breve. Tchau! Programa Mundo VIP com Léo Nunes. Oferecimento: Loteamento Mata Atlântica. Conheça o Parque Residencial. Viva em homenagem à vida. Plantão de vendas 3263-4244.